Dando continuação ao nosso estudo, propriedades coligativas agora, ok? Então, as propriedades observadas em uma solução quando comparadas com um solvente puro, ou seja, solvente antes de ser colocado alguma partícula nele, depois que se coloca, que se torna o quê? Uma solução, que depende apenas de quê? Da quantidade de soluto, ou seja, quanto mais soluto nós colocarmos dentro do solvente, mais efeitos esse solvente vai sofrer, esses efeitos coligativos. Então, as propriedades coligativas são essas quatro aí, ó. Tonoscopia, crioscopia, ebulioscopia e osmometria. Ok? Vamos conhecê-las. Primeiro, eu tenho aí, ó, tonoscopia. Estudo da diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente provocada pela adição a este solvente de um soluto não volátil. Então, veja cá, gente, olha, água pura, solvente puro. Vamos comparar o que aconteceu com ela quando eu coloquei o quê? Quando eu coloquei, olha, 5 mol de glicose e quando eu coloquei, olha, 5 mol de sacarose. Todas a mesma temperatura. O que aconteceu com a pressão? Olha, a pressão da água pura é maior do que nos outros dois casos, pois um solvente puro evapora mais facilmente, olha a evaporação dele como é maior aqui, tá vendo? De que a presença quando eu coloco um soluto não volátil. Veja que a glicose e a sacarose tiveram o mesmo efeito. Por quê? Porque se tratam de substâncias moleculares. Se elas fossem iônicas, os efeitos iriam aumentar de acordo com a quantidade de partículas iônicas dissolvidas. Ok? Próximo. Ebulioscopia. Olha o que vai acontecer. O estudo da elevação, do aumento da temperatura de ebulição de um solvente provocado pela adição a este solvente de um soluto não volátil. Olha, água pura. A sua temperatura de ebulição a gente prevê que é 100. Mas se eu colocar açúcar, ele vai ter um aumento para T', ou seja, eu vou ter uma variação aqui de temperatura. T' menos TE, variação do efeito ebulioscópico. Ok? E quanto vai ser esse valor? Vai depender da quantidade de partículas dissolvidas. Crioscopia é o estudo da diminuição da temperatura de congelamento de um solvente, provocado pela adição a este solvente de um soluto não volátil. Água congela a 0, mas se eu boto glicose, ó, diminui, vai ter um valor menor que 0. Ok? E quanto mais açúcar eu colocar, menor, mais abaixo de que 0 a temperatura de congelamento vai ocorrer da água. Alguns materiais permitem a passagem de moléculas de solvente, mas não permite a passagem do soluto desta solução. Aí a introdução do estudo da osmose, ok? Osmoscopia. Então, eu tenho uma solução diluída e uma solução concentrada. Então, aqui eu tenho mais partículas e aqui o menos partículas. Olha o que vai acontecer. Olha, o solvente ele vai migrar primeiro da solução diluída para a solução concentrada para diminuir, tornar os dois lados com a mesma concentração. Tais materiais que permitem essa passagem são chamadas de membranas semipermeáveis. Ok? Então, veja só. O fenômeno da passagem do solvente de um meio mais diluído para um meio mais concentrado por meio de uma membrana semipermeável se chama osmose, que é o estudo da quarta propriedade coligativa. O que é a pressão osmótica? É que na hora que o solvente passa da solução diluída para a concentrada, né, há um aumento de volume. Então, esse volume ele vai subir um pouco e vai empurrar a pressão atmosférica. A força exercida por essa elevação vai se chamar pressão osmótica. Ok? É a pressão externa que deve ser aplicada a uma solução mais concentrada para evitar sua diluição por meio de uma membrana semipermeável. Se eu não quiser permitir que esse solvente passe,
eu vou impedir segurando esse volume. Então, a força que eu exerci aqui para impedir a passagem desse solvente, pressão osmótica. Tá ok? Solução diluída, solução concentrada. Olha lá o que vai acontecer. Ó. Olha o volume do vermelho lá subindo, tá vendo? Bom, parou. Houve uma pressão externa. A pressão externa que deve ser aplicada a uma solução mais concentrada para evitar essa diluição por meio de uma membrana semipermeável se chama pressão osmótica. Ok, gente? É o nosso estudo das propriedades Bem, pessoal, agora a última parte, né? Termoquímica que nós estudamos. Trabalha e estuda o quê? O calor envolvido nas transformações estudadas pela química, né? Pelas reações ou pelas transformações de transformações físicas. Então, olha lá. A madeira, ao queimar, libera calor, energia na forma de calor. O gelo, para fundir, absorve calor, energia na forma de calor. Né? Então, olha lá. O que vai acontecer aqui? Vamos lá. Seguir o nosso raciocínio aqui. Ok? Bom. Os fenômenos quanto ao calor envolvido podem ser classificados como endotérmicos, absorve calor do meio ambiente. Exotérmico, libera calor do meio ambiente. Toda espécie química possui uma energia. Isto na web. Toda espécie química possui uma energia que, quando medida a pressão constante, é chamada de entalpia. Não é possível calcular a entalpia, mas sim a sua variação, que é o final menos inicial. Nos processos exotérmicos, nós teremos o quê? Uma entalpia negativa, porque exotérmicos libera calor. Então, os reagentes começam com a quantidade de entalpia e, quando eles transformam produtos, essa entalpia é menor. Então, o processo aqui, ó, é de diminuição do valor de entalpia. Como o produto é final, reagente é inicial, final menos inicial vai dar um valor negativo. Ok? Já nos processos endotérmicos, há uma absorção de calor. Os reagentes, para se transformar em produtos, começam com a quantidade de entalpia, mas absorvem energia do meio ambiente, levando essa energia adicional para os produtos. Quando eu fizer final menos inicial, eu vou ter um valor maior menos um menor, dando a ele um valor positivo. Ok. Representação de entalpia nas reações químicas. O calor pode ser representado como parte integrante da reação. Olha lá, tá vendo? Ele pode aparecer aqui na reação. Se ele aparecer nos produtos, é porque liberou exotérmico. Se ele aparecer aqui nos reagentes, é porque absorveu endotérmico. Ou na forma de variação de entalpia. Quem vai pesar aí é o sinal. Se é negativo, liberou. Se é positivo, absorveu. Ok? Bom, nós já falamos, né? E não vamos ficar presos a questões aqui. Uma equação termoquímica, ela indica o quê? Ela indica a variação da entalpia, os estados físicos das substâncias e as condições de temperatura e pressão. Então, olha, 2 mols de hidrogênio gasoso reagiu com que não aparece aqui, mol de O2 gasoso, formando 2 mols de água líquida, com liberação de 572 quilojoules em forma de energia. Isso ocorre a 25 graus e 1 atmosfera. Ok. Então, nós temos ali ó, as equações termoquímicas que influem na entalpia das reações. Quantidades das espécies químicas, está ali os valores. Olha, se eu dobrar os valores, eu dobro o valor também aqui do variação da entalpia. O estado alotrópico, olha, carbono, grafite e carbono, diamante. Quanto maior o empacotamento,
maior a quantidade de energia guardada. Veja que, apesar de ser pequenininho, mais 393,1, 395. Então, a forma diamante tinha o melhor empacotamento, tinha a maior quantidade de energia. O estado físico, tá vendo? Olha, se eu tenho aqui a formação do sólido, ele libera maior quantidade de calor, né? De que a forma gasosa. Então, sólido, líquido e vapor. Ok, aí está a representação dele em forma gráfica. Operações com equações termoquímicas é quando você faz o quê? Olha, se você inverte uma reação, inverte o valor do sinal. Ok? Se você multiplica ou divide, né, uma equação termoquímica, você também multiplica ou divide os valores dos seus coeficientes. Operações, olha, podemos somar equações termoquímicas? Sim. O que for igual e que tiver em lados opostos, ou seja, um no reagente e outro no produto, serão cancelados. O que forem iguais e tiverem lados opostos, mas em quantidades diferentes, eles subtraem. Se tiver do mesmo lado, eles somam. Tá ok? Olha aí a solução. Somando. Tá ok, gente? Uma reação, ela pode ter caminhos diferentes, mas a soma total das entalpias por caminhos diretos ou indiretos é sempre a mesma. Essas operações foram feitas pelo Hess, que ficou conhecido como lei de Hess. Ok? As reações químicas podem ocorrer em várias etapas, porém, verifica-se que sua variação de entalpia depende apenas do estado inicial e final. Tá certo? Esse material vocês vão rever, eu já passei para vocês. Estado padrão dos elementos dos compostos químicos. Um elemento químico ou composto se encontra no estado padrão quando se apresenta em seu estado físico, alotrópico ou cristalino, mais comum e estável à temperatura ambiente e à pressão normal, ou seja, 25 graus e 1 atm de pressão. É assim que o carbono aparece em forma grafite, é assim que o oxigênio aparece gasoso, que o gás carbônico, o dióxido de carbono gasoso e que a água se apresenta em estado líquido. Ok. Quando a substância é simples e se encontra no estado padrão, sua entalpia será sempre igual a zero. Tá vendo? Então, a entalpia dessas substâncias é tudo zero aí. Porque é prata, como você encontra nitrogênio gasoso. Entalpia padrão de combustão é quando você, a energia liberada na combustão completa, de um mol de uma determinada substância. Com todas as substâncias envolvidas na combustão, no seu estado padrão. Olha, queima do grafite, oxigênio gasoso, CO2 gasoso. Todo mundo aqui está em estado padrão. Então, esse ΔH aqui é a entalpia padrão de combustão, que é a queima. A entalpia padrão de formação é a variação de entalpia envolvida na formação de um mol de uma determinada substância, a partir também das substâncias simples correspondentes com todas as espécies no estado padrão. Olha, formação, você tem 2 reagentes e um único produto. E a formação sempre é o estado mais simples dos componentes do produto. Está vendo? Hidrogênio gasoso, oxigênio gasoso. Olha, NH3 é o quê? Nitrogênio gasoso, hidrogênio gasoso. Todos no estado padrão. Ok, gente? Então, olha, podemos calcular a variação da entalpia de uma reação a partir da entalpia de formação das substâncias que participam da reação pela fórmula. Sempre é o quê? Final menos inicial. Tá certo? Então, pegou ali. Olha. Esse é zero, esse é zero. Né? Final, esse, quem é ele? 1670. Inicial é esse. Cuidado com as multiplicações, tá certo, gente? Então, tá lá, olha. Ok? É assim que se calcula. Energia de ligação, energia envolvida no rompimento, tá vendo?
na quebra de um molde, um determinada ligação, é energia absorvida, né? Então, a quebra da ligação será sempre um processo endotérmico. Esses valores eles são fornecidos a gente tabelado. Você precisa aprender a abrir a reação, né, para poder fazer os seus cálculos lá, parte a parte, ok? Revejam isso e revejam também a lei de Hess.